Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu não sou um homem muito esperto. Aparentemente, todo mundo sabia que a tempestade de neve estava chegando. Todo mundo, exceto eu. E não apenas decidi continuar com a minha jornada naquela noite no meu velho carro decadente, eu também não contei a ninguém para onde estava indo. Nem mesmo me certifiquei de que meu celular estava totalmente carregado. Sim, eu sou um idiota com certeza, mas isso ainda não torna o que aconteceu mais fácil de lidar. Então, é claro, o carro quebrou no meio do nada, exatamente quando a tempestade de neve estava realmente começando a apertar, me deixando preso em uma estrada de campo que eu nunca tinha estado antes, sem como obter ajuda e sem sinal de carros passando para me socorrer. Todo mundo era sensato demais para estar fora em uma noite como aquela, uma noite tão sombria e selvagem, há apenas 2 dias do Natal. Fiquei ali por um tempo, envolto no calor relativo do meu veículo inútil, enquanto a neve rodopiava lá fora. Já havia caído alguma neve significativa nos últimos dias, mas essa tempestade estava em outro nível. Embora a noite estivesse relativamente calma, o volume de neve que caía significava que a estrada, em breve, seria intransitável e que, se eu não tivesse cuidado, poderia estar em apuros em breve. Mesmo no curto período em que fiquei ali, a neve começou a se acumular no para-brisa do carro, bloqueando a cena coberta de neve lá fora. O aquecedor do carro já começava a ter dificuldade, e quanto mais eu esperasse, mais difícil seria atravessar a neve e encontrar algum tipo de abrigo. Coloquei minhas luvas, zipei meu casaco e me preparei para me aventurar na noite congelante. Felizmente, a situação não era tão ruim quanto poderia ter sido. Lembrei-me de ter passado por uma pequena casa antes que o carro desistisse. Não podia ter sido mais do que meia milha de distância, o que seria difícil, mas possível, desde que o tempo não piorasse. A caminhada foi difícil desde o início, com a neve já espessa na estrada. Em 1 ou 2 minutos, eu estava praticamente sufocado pelos flocos que caíam rapidamente, que se agarravam a mim como uma obstinação pegajosa que nenhum esforço de escovar conseguia me livrar. Quando finalmente pude ver uma luz difusa brilhando através dos flocos de neve, eu estava encharcado até os ossos e completamente exausto. Meus pés estavam como blocos de gelo e meu rosto estava entorpecido e congelado. Mas o calor laranja acolhedor da luz me impulsionou, dando-me o impulso que eu precisava para continuar só um pouco mais. Quando finalmente cheguei ao portão da frente, eu poderia ter chorado de alívio. A casa era perfeitamente pitoresca, uma pequena fortaleza de conforto e calor, encolhida contra a escuridão ameaçadora e o frio cruel e penetrante da tempestade de neve. As luzes brilhavam felizes de suas janelas e até 2 bonecos de neve permaneciam como sentinelas silenciosas sobre a trilha do jardim mal visível. Mas algo não estava totalmente certo. Quando cheguei à porta da frente, ela já estava aberta e pequenas rajadas de neve derramavam-se no corredor, que, ao contrário, era quente e convidativo. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Um silêncio estranho subitamente me envolveu, e naquele momento eu me senti como um intruso, desajeitado e fora de lugar. Minha voz soou plana e sem vida no corredor apertado. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta veio. Eu caminhei por cada cômodo da casa, batendo suavemente em cada um antes de espiar. O lugar estava completamente vazio. Parecia que quem morava ali tinha saído por um momento. Um fogo crepitava na lareira e os pratos da refeição da noite estavam empilhados ordenadamente na pia. Havia até mesmo uma árvore de Natal com uma variedade de presentes debaixo dela na sala de estar, mas não havia sinal de alma viva no lugar. Sentei-me na borda do sofá,
quase com medo de tocar em qualquer coisa. Um tronco estalou na lareira e eu quase saltei da minha pele. Respirei fundo e ri um pouco do meu próprio nervosismo. Ok, era uma situação estranha, mas eu estava fora do frio, tinha um teto sobre a cabeça e não era provável que perdesse nenhum dedo para geada em breve. Tudo que eu tinha que fazer era esperar. A família voltaria eventualmente, a tempestade se acalmaria e logo tudo estaria certo no mundo de novo. 10 minutos se passaram, depois 20. A única coisa que me fazia companhia era o tic-tac constante de um velho relógio de parede no corredor. Após talvez 1 hora de espera, não aguentei mais. Eu precisava fazer alguma coisa, mesmo que apenas para me distrair da passagem trabalhosa do tempo. Fiz uma verificação rápida da casa em busca de um telefone, mas não havia nada. Ainda assim, isso não era tão estranho. Muitas pessoas não têm telefone fixo agora que os celulares estão por toda parte. Encontrei uma caneta e um pedaço de papel na cozinha e escrevi um bilhete rápido explicando a situação, que então entreguei na porta da frente. Encontrei uma caneta e um pedaço de papel na cozinha e escrevi um bilhete rápido explicando a situação, que então preguei na porta da frente. Achei melhor dar à família o máximo de aviso possível sobre o retorno deles antes que encontrassem um estranho em casa. Olhando pela janela, a neve ainda caía com a mesma insistência lânguida e pesada. Os 2 bonecos de neve, toscos e deformados sob o peso fresco da neve, pareciam estar se inclinando para frente e olhando para mim. Estremeci e fechei as cortinas. Sentia como se estivesse aproveitando a bondade de estranhos enquanto caminhava pela casa deles. Havia uma foto na prateleira acima da lareira. Duas crianças bonitinhas, um menino e uma menina de uns 7 ou 8 anos, e o pai deles, um homem sério e inexpressivo que parecia ter visto mais do que sua parcela de tempos difíceis. Sem mãe, mas isso não era particularmente peculiar nos dias de hoje. Dizia a mim mesmo que estava procurando algum tipo de pista sobre o paradeiro deles enquanto percorria furtivamente a casa, mas, na realidade, acho que estava apenas sendo um pouco intrometido e queria espiar a vida dos meus anfitriões involuntários. A casa em si estava imaculada. Parecia que devia ter sido limpa diariamente, e até mesmo o quarto que as crianças compartilhavam era notavelmente sóbrio e arrumado. Na verdade, a única coisa fora do lugar em toda a casa era um prato quebrado que encontrei no canto da cozinha, que varri e joguei no lixo. Levei apenas 2 minutos e era o mínimo que eu poderia fazer considerando a hospitalidade da qual eu já havia me aproveitado. Voltei e sentei no sofá novamente, depois de ligar a antiga TV deles, apenas para encontrar a tela cheia de neve como o céu noturno lá fora. Já passava da meia-noite e ainda não havia sinal do pai e de seus 2 filhos. Eu me sentia um pouco como a Chapeuzinho Vermelho enquanto deitava no sofá, espalhava meu casaco sobre mim e acomodava meu corpo cansado para dormir. Acordei de repente, horas depois, após uma noite agitada. Um rádio-relógio tinha ligado, enviando os tons aveludados de White Christmas do Bing Crosby ecoando sinistramente pela casa, que estava silenciosa. Eu me sentia rígido e pouco descansado, quase como se não tivesse dormido a noite toda. Tinha memórias vagas de um terrível sonho, mas derretiam tão rapidamente quanto um floco de neve sob o peso do novo dia. Meus pulsos doíam abominavelmente. Talvez o frio tivesse entrado nos meus ossos durante a caminhada pela tempestade na noite anterior. A casa ainda estava vazia. Verifiquei a porta da frente e meu bilhete ainda estava no lugar. Ao abrir as cortinas, vi que a neve não caía mais, mas cobria tudo em montes que pareciam ter pelo menos 2 metros de profundidade. Eu não iria a lugar algum tão cedo. O resto do dia passei em uma espécie de limbo, vagueando ocasionalmente de quarto em quarto, resistindo à tentação de fuçar nas posses do meu anfitrião e tentar descobrir mais sobre eles. Era estranho. Normalmente, você consegue dizer muito sobre uma família dando uma rápida volta pela casa deles, mas esta pequena casa era como uma tela em branco. Eram todas superfícies asseadas e roupas de cama dobradas com cuidado, nem mesmo desenhos de crianças grudados na geladeira. Era um espaço completamente neutro, desprovido de qualquer personalidade.
O prato quebrado que eu arrumei tinha sido o único toque humano em todo o lugar. O dia passou lentamente. Saí pro lado de fora por um tempo, pisando na neve profunda, na tentativa de entender o lugar agora que estava claro. As densas montanhas de neve abafavam todos os sons, dando à cena toda uma estranha sensação de irrealidade. Eu me sentia como se estivesse andando em cima de um bolo de casamento gigante. Havia um pequeno galpão no canto do jardim. Parecia uma versão rústica da gruta do Papai Noel, envolta em camadas caídas de neve. A porta estava aberta, mas parecia longe de ser acolhedora. Mesmo assim, trilhei em direção a ela, ansioso para ver que segredos poderia conter. O interior estava sujo e sombrio, em marcante contraste com a casa imaculada. Havia teias de aranha por toda parte e as ferramentas penduradas nas paredes eram velhas e enferrujadas, exceto por um único espaço em branco no painel de ferramentas. Um espaço sem poeira, sujeira ou bagunça ao redor dele, onde alguma ferramenta muito usada havia sido retirada recentemente. O frio me expulsou novamente para dentro e logo acendi o fogo com as brasas da noite anterior. Entre os papéis soltos fornecidos para acender o fogo, encontrei uma pilha que parecia desenhos infantis rudimentares. Depois de acender o fogo, me acomodei de volta no sofá para examiná-los. Um desenho em particular chamou a minha atenção. Era uma representação desajeitada, mas ainda reconhecível, da casa, com 3 figuras ao lado. 2 pareciam estar com as mãos nos quadris, com grandes e infelizes franzidos em seus rostos, e lágrimas azuis brilhantes escorrendo dos olhos, enquanto o terceiro, desenhado muito maior, tinha olhos vermelhos furiosos e parecia estar segurando o que parecia ser uma cobra. Algo sobre o desenho me intrigou, embora eu não conseguisse identificar. O restante das imagens tinha uma inocência infantil, mas esta me perturbou. Passei o resto do dia folheando alguns velhos livros de faroeste que encontrei no quarto principal, mas nenhum deles era interessante o suficiente para realmente prender a minha atenção. Minha mente continuava voltando para essa estranha pequena família e a vida singular e isolada que deviam levar daqui. Talvez fosse normal para eles desaparecerem por dias a fio. Talvez fosse uma espécie de tradição de Natal distorcida, embora de alguma forma eu duvidasse. O tempo se arrastou. Fiz mais uma volta pela casa, apenas para ter algo para fazer, e alimentei o fogo à noite. Pronto para mais uma noite no sofá. Fui para a cama cedo. Dormi aos trancos e barrancos, provavelmente porque não estava exausto como na primeira noite. Sons estranhos, abafados e distorcidos pela espessa manta de neve me mantiveram acordado. E sonhei com meio pesadelos sobre as crianças desaparecidas e o pai deles sem rosto. Eu levantei cedo, espiando pela janela, para descobrir que um pouco do gelo havia desaparecido durante a noite. O cobertor de neve recuara um pouco e o sol brilhante despontando no horizonte trazia a promessa de mais descongelamento. Voltar à vila seria uma jornada difícil, mas certamente realizável, e não levaria mais do que algumas horas. Além disso, eu sentia que já havia ficado tempo demais, e seria bom sair desta casa peculiar, quase em um estado de limbo. Escrevi uma breve nota explicando a situação e a deixei na mesa da cozinha junto com um pouco de dinheiro. Pense nisso como um presente de Natal antecipado, eu escrevi e saí pela porta. Segui direto pelo jardim entre os 2 bonecos de neve em direção ao portão. A neve, derretida agora, tinha uma crosta de gelo por cima, que fazia um som satisfatório de crocância a cada passo que eu dava. Não havia ido muito longe quando meu pé ficou preso em algo sob a neve, quase me fazendo cair. Olhando para baixo, vi uma mão humana enrugada surgindo do mar branco circundante. Instantaneamente, ajoelhei-me na neve úmida e comecei a cavar, afastando punhados de gelo e rapidamente descobrindo o corpo por baixo. Eu sabia quem era imediatamente. O pai da família, com o rosto estranhamente sereno na morte, com uma feia e sangrenta marca no lado da cabeça. Ele deve ter escorregado na neve e se nocauteado. Uma pedra grande estava debaixo da sua cabeça como um travesseiro, e o frio fez o resto. Fiquei por um momento sobre o cadáver, absorvendo a cena em todo o seu estranho silêncio,
com a pequena casa olhando. Foi então que olhei para a outra mão do homem morto e vi o que ele estava segurando em seus dedos rígidos e brancos. Um chicote enrolado, antigo e evidentemente muito usado. O desenho da criança que eu havia encontrado saltou à minha mente, e o choque roubou o fôlego do meu corpo. Virei-me para os 2 bonecos de neve, que agora eram pouco mais do que pilares amorfos de branco. Saltei em direção ao mais próximo e empurrei-o com as mãos desesperadas, esperando encontrar gelo sólido e compacto sob os meus dedos, mas eu sabia que não encontraria. A neve era leve e fofa, desintegrando-se mesmo ao toque. Em questão de momentos, eu tinha demolido a grande massa de neve para revelar o que meu coração já sabia que estaria lá. Outro corpo, dessa vez o de uma jovem, com os braços amarrados nas costas e firmemente presos a um robusto poste de cerca. Outro corpo, desta vez o de uma jovem, com os braços amarrados nas costas e firmemente presos a um robusto poste usado em cercas de madeira. Eu me ajoelhei, lágrimas picando meus olhos. Eu não conseguia começar a imaginar o que eles devem ter sofrido. Talvez eles tenham sentido alívio a princípio quando o pai deles caiu, pensando que haviam atrasado ou até mesmo escapado de sua punição. Com esse alívio se transformando em pânico quando eles perceberam lentamente que o pai não se levantaria novamente. Tudo era tão sem sentido, tão tragicamente sem sentido. Nos dias seguintes, as crianças continuaram a me assombrar. Eu me pergunto se havia algo que eu pudesse ter feito, se os 2 ainda estavam vivos, em suas tumbas geladas quando eu estava andando por sua casa aconchegante e acolhedora, completamente inconsciente de sua existência. Acho que uma parte de mim permanecerá para sempre lá, naquele pequeno jardim invernal, encarando 2 corpos congelados em gritos silenciosos, enquanto os primeiros flocos de neve começam a vagar novamente de um céu pesado e cor de chumbo.